Obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band às 7h30 da manhã. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Francisco Ivan, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do Bloomsday e um dos precursores desse movimento aqui no Rio Grande do Norte. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Queria que o senhor nos explicasse o que é o Bloomsday. O Bloomsday, esse nome ele vem do próprio personagem do livro de Joyce, o livro que é um monumento no século XX, um livro famoso e que foi difamado quando surgiu, e o personagem principal do livro é Bloom. E esse livro tornou-se tão importante nas artes, na literatura universal, que o personagem Bloom ele é celebrado no mundo inteiro todo ano para comemorar exatamente o episódio que se passa no dia 16 de junho de 1904, que é o personagem que encarna esse episódio, que é um personagem da vida de James Joyce, chama-se Bloom, daí Bloomsday. E o senhor faz a apresentação de um livro onde nós acabamos de mostrar para o nosso telespectador, só para explicar que não é o livro Ulisses, mas um livro organizado pelo Francisco Magno de Araújo e com a apresentação do Francisco Ivan, chamado Panorama do Bloomsday em Natal, entre 1987 e 2008. O senhor que é um colecionador das notícias que saía na imprensa do Rio Grande do Norte e vejo aqui que o livro é constituído justamente de muitos recortes de jornais. A imprensa, então, tem um papel de registro importante em relação a esse movimento. Exatamente, Pinto. Eu sou um devotado. Eu me devotei aos estudos da literatura, especialmente os estudos de Joyce. Um prazer, um diletantismo. E esse livro, ele reúne 25 anos de celebração do Bloomsday em Natal. E esse evento é um evento que os jornalistas de Natal participam diretamente com entrevistas, com artigos, etc. E cada ano que eu fazia o Bloomsday, eu ia colecionando esse material. Aí, quando nós completamos 25 anos de celebração, fizemos esse livro. O ano passado ele foi lançado. Pelo Sebo Vermelho. Pelo Sebo Vermelho, o Abimael Silva, que nos deu apoio e nos dá ainda, tanto que ele patrocina também, ele apoia o Bloomsday. Todos os catálogos que nós fazemos colocamos o logotipo do Sebo Vermelho. E é um livro que reúne artigos, conferências, folders, programas, tudo que nós fizemos durante esses 25 anos para celebrar esse livro monumental da literatura, um monumento clássico. Eu diria que Ulisses é assim, a maior construção clássica moderna depois da construção grega de Homero. O senhor faz esse paralelo? Esse paralelo ele é perfeito. Depois de Joyce, para fazer a revolução e erguer o monumento que ele ergueu dentro da literatura e nas artes, é preciso passar por esse monumento, derrubar Joyce, como Joyce derrubou Homero. Como foi que o senhor se encontrou com essa obra? Eu me encantei com essa obra. É engraçado, a obra de Joyce é uma obra que eu diria ela pode ser lida pelo povo na rua, ela nos Estados Unidos é lida como um livro obsceno, especialmente Ulisses. É uma literatura até de bolso, mas é um livro muito difícil e um livro para universitário. Então eu achei o seguinte, que a minha vida universitária só teria sentido com pesquisas daquilo que eu não sei. Eu comecei a pesquisar Ulisses porque eu não sabia nada de Ulisses. E um professor dentro da universidade, de uma maneira até informal, falava quando surgiu a publicação dele no Brasil, a primeira edição de Ulisses, feita por Antônio Ais. E um professor que nós tínhamos aqui no Brasil, posso ter o nome dele? Claro. Ulisses Faria de Lacerda. Pois não. Foi um grande professor que eu tive dentro da universidade e ele soou no meu ouvido, ele zuniu no meu ouvido o nome de Ulisses, a tradução, e eu comecei a estudar. E comecei a partir mesmo para os estudos aprofundados e hoje meus dias são cheios de Joyce. Minha biblioteca tem 50% da obra de Joyce. Quando eu digo 50% da obra de Joyce, é
são os livros que Joyce escreveu, livros sobre ele, crítica, ensaios, etc, etc. Então, a paixão é uma devoção e essa devoção se transforma em uma disciplina muito rigorosa. Joyce exige que você pesquise. Ele dizia, até brincando, que ia dar trabalho aos universitários durante 300 anos. E está dando, que é muito trabalho. Todos os anos nós fazemos o Bloomsday, gostamos de fazer. Há um certo diletantismo quando nós fazemos o Bloomsday, um certo prazer, mas esse prazer vem carregado de muita luta, de muita disciplina, e que é apoiada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através de seus órgãos, onde eu estou mais centralizado no trabalho, e apoiado também, principalmente, eu diria, pelo povo de Natal, os jornalistas. Eu tenho uma gratidão enorme aos jornalistas de Natal que, enfim, eles fizeram o Bloomsday comigo. Fez sair da universidade, se é certo dizer que ele começou como um movimento dentro da instituição, né? E terminou passando para a comunidade pelo viés da imprensa. Exatamente. Se não fosse o jornalismo, a imprensa, esse evento estaria acadêmico dentro da universidade. E ele saiu. Nós temos o cuidado de deixar esse evento com a característica acadêmica. Eu sou fã da vida universitária. Eu nasci e fui para o seminário, estudei dentro de gabinetes e sou um homem de gabinete. Eu vivo estudando dentro de gabinete. Minha casa é um gabinete. Mas eu tenho essa preocupação em estender a expressão acadêmica ao público, ao povo, ao estudante, ao jovem, aos artistas de Natal. Eu diria que esse Bloomsday ele é feito especialmente para os artistas. Não é uma obra que é para ser lida por especialistas em inglês. Joyce é lido por grandes artistas e por pessoas que admiram a arte. E em todo o mundo, né? Todo mundo. Pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores, vamos fazer um rápido. Com o mais perto de você. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando com o professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Francisco Ivan, que é o criador do Bloomsday aqui no estado do Rio Grande do Norte, inclusive faz a apresentação do livro Panorama do Bloomsday Natal 1987-2008, uma publicação do Sebo Vermelho de Abimael Silva. Aqui o livro reúne artigos, registros jornalísticos dos diversos veículos de comunicação impressos do Rio Grande do Norte e está à disposição aqui, eu acho que nas livrarias de Natal e também lá no sebo do Abimael Silva. Aonde quer chegar o Bloomsday? A que se propõe depois dessa caminhada até o ano de 2012? Ele se propõe eu diria, a interromper de uma maneira bem radical nos padrões culturais. Eu diria a expressão de Joyce, ela é definida, refinada, e eu diria o padrão é de refinamento da expressão artística. O Bloomsday, a leitura de Joyce, para mim, só tem sentido quando ela transforma sensibilidades, ela rompe com inteligências e cria, eu diria, expressões de excelência, eu diria, dentro da comunidade universitária. Não é possível você pensar hoje a arte moderna, a literatura moderna, sem esse padrão Joyce. Até eu diria que a leitura de Joyce, ela é obrigatória até para você dizer que ele não é bom, que ele não é clássico, perguntar se ele é clássico e por que ele é clássico. E eu diria, quer chegar mesmo a um parâmetro de padrão. Onde é que estamos colocados, eu diria, situar Natal dentro de um contexto universal de debate cultural, eu diria, de ponta, não é? Tirando a mesmice, não é? Há uma coisa é literatura, para mim, outra coisa é poesia. E eu tenho um conceito de poesia, que eu diria, poesia é alta poesia, sem nenhum preconceito. Quando eu digo alta poesia, não conheço a poesia baixa. E para mim, Joyce leva você a esse patamar, ao patamar dos clássicos. Sem Joyce, é impossível pensar o mundo moderno, sobretudo o pensador de filosofia, de crítica literária, de história da arte.
Sem o padrão Joyce é impossível qualquer definição moderna de cultura, de estética, etc. Logo na apresentação aqui tem uma frase de um brasileiro, o grande Machado de Assis: a vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Por que Machado de Assis veio para cá, logo para a apresentação de uma obra que registra o Bloomsday? Machado de Assis nunca saiu do Rio de Janeiro, mas é um escritor internacional, é um escritor inglês. Toda a obra de Machado de Assis, eu diria, a sintaxe, a expressão do romance de Machado de Assis é em inglês. Machado de Assis, para fazer Memórias Postas de Brás Cubas, leu um irlandês, Lawrence Sterne, Tristan Shandy, é a obra máxima, eu diria, do século XVII irlandês. E Machado de Assis era um leitor disso. Dizer ainda mais, a tradução que foi feita de James Joyce agora por Donald Shurey, um professor do Rio Grande do Sul, ele traduziu Finnegan's Wake de Joyce, e há momentos desse livro que é impossível traduzir, é um livro intraduzível, há momentos em que o tradutor não sabe como traduzir e traz trechos de Machado de Assis para traduzir Joyce. Daí deduz a modernidade de Machado de Assis. Eu diria, na literatura, vou ser radical, posso ser? Pode ser radical, por favor. Eu diria, rasguem tudo da literatura brasileira, fique só com Machado de Assis. Dizem que, eu lhe pergunto se é exagero, que Machado de Assis, se escrevesse em inglês, seria dos maiores, que já é do maior, mas que seria conhecido em todos os rincões do mundo. Isso é ótimo, eu diria melhor. Se ele escrevesse em inglês, viraria uma cópia de Shakespeare. Seria uma cópia de Shakespeare dos ingleses. Machado de Assis é essa alta literatura que eu falei. E quando eu digo leiam Joyce, porque Joyce é um clássico, eu quero dizer, como brasileiro, leiam Machado de Assis. É equivalente no que diz respeito à qualidade. Equivalente à sofisticação. Machado de Assis, antes de tudo, é um artista da palavra. Não é um escritor. Aquela história do morto contar uma história é maravilhosa. Encantadora. E naquela época, então, subverteu tudo. Esse é o elemento principal da literatura. Através dessa fantasia, você revela um real que ninguém esperava. Não é? Porque escritores nós temos muito, como nós temos muitos santos. Nós temos muitos santos, todos os dias nós temos um santo canonizado. Mas eu diria, artista, a gente tem um de 100 em 100 anos. E por hora, ninguém me pergunta qual é o artista modesto, eu não diria. Mas eu tenho uma pergunta sobre Machado. Bentinho foi traído? Aquilo é uma a traição radical. Se você quer apelar para a realidade e botar até advogado para ver se Bentinho tem ou não tem razão, se Capitu foi traidora, eu pergunto, Desdémona de Machado de Shakespeare, de Otelo, ela foi traidora? Que Capitu é uma cópia de Desdémona, a grande personagem de Otelo, não é? Na verdade, ali era um tratado sobre os ciúmes, aquilo, né? Era um tratado sobre literatura. E sobre os ciúmes, o tema ciúmes? Sim. Se você quer ler literatura nesse nível, mas eu só leio literatura na literatura. Então, aquilo é um tratado de capítulos. Capitu é um capítulo. Capitu é um capítulo de livros, que dá muitos livros. Eu diria se a gente ficasse tendo Machado de Assis, a gente teria mais escritores no Brasil atualmente. Francisco Ivan, eu queria que rapidamente, nosso tempo infelizmente se esgotou, queria que o senhor falasse aí da data e local do Bloomsday 2012. Pois não, nós estamos abrindo o Bloomsday acontece 16 de junho, é a data fixa, é a data do romance. Mas como ocorre num sábado este ano, cai em um sábado, nós estamos fazendo um ciclo de conferências, nós abrimos as conferências no próximo 14, às 9h30, na biblioteca da Universidade, a Biblioteca Central Zila Mamed, a abertura. Então nós temos 3 conferências, a mostra de cinemas, debates. Então vai de quarta-feira, amanhã e à tarde na Biblioteca Zila Mamed, quinta também. E no sábado nós temos uma confraternização no um pub irlandês que é em Natal, onde nós iremos para lá recitar Joyce e viver. Que a vida também é literatura. É sim. Muitíssimo obrigado, Francisco Ivan. Foi um prazer recebê-lo aqui. A você que está nos acompanhando, não saia daí, a gente volta em um minuto. Obrigado.